Oi pessoal, meu nome é Célia Regina Teixeira, sou doutora em Educação pela UFPB há 10 anos e também professora dessa disciplina nesse mesmo período. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos excelentes diálogos durante esse período remoto. Oi pessoal, vamos ao primeiro texto da disciplina do livro Avaliação das Aprendizagens, que estaremos abordando. O primeiro texto, o autor Celso de Vasconcelos, ele nos traz alguns pontos de reflexão sobre o papel social da escola. Se a escola está de fato cumprindo o seu papel social, que é de ensinar os seus alunos. Ao longo de todo o texto, Celso Vasconcelos nos apresenta algumas questões que são ainda discutidas, que são as questões referentes ao fracasso escolar. Porque alguns alunos aprendem e outros não. E qual é o papel da avaliação nesse processo de aprendizagem do aluno? Uma das questões sobre o fracasso escolar que é abordada no texto com Celso Vasconcelos é de que muitos alunos, independente da escola, se for uma escola pública ou uma escola particular, têm tido um desempenho desfavorável, ficando nas últimas classificações do SAEB, ficando nas últimas classificações do PISA. Esses sistemas de avaliação são sistemas de avaliação em larga escala, aonde dá um feedback para o governo de como está o processo de aprendizagem e, consequentemente, como serão seus futuros trabalhadores. Uma das questões que também é abordada ao longo do texto é que a cada ano 10% dos alunos estão sendo reprovados ou desistindo do sistema público. Então, se nós temos 9 anos e 10% a cada ano estudado, temos um índice muito pequeno de aprendizagem. E uma das questões que é colocado também pelo autor é a dificuldade do professor enxergar essa questão como um todo, porque quando ele faz o cálculo de que ele tem 10% de alunos reprovados no primeiro ano, ele desconsidera que no segundo terão também mais 10, no terceiro ano também mais 10, no quarto ano também mais 10, no quinto ano também consecutivamente. Nesse sentido, o papel social da escola, que é de ensinar, está deixando de ser cumprido, segundo os índices de avaliação em larga escala. E uma das questões que também é abordado é meio que quebrar esse tabu de que a escola particular, ela é a escola que ensina e a escola pública é aquela que não ensina. Nesse contexto, temos escolas públicas de ponta, de qualidade, e temos escolas particulares também de ponta e de qualidade. Então, precisamos fazer essa análise de uma forma mais ampla para que não fique tão engavetado e tão gradeado como muitos discursos de professores e de gestores educacionais acontecem ainda no país. E uma das questões que se aponta também com a questão do fracasso escolar são condições financeiras, são condições das escolas, das estruturas das escolas, condições de formação de professores, condições dos currículos escolares, dos materiais disponíveis para o professor. E na página 21 eu gostaria de chamar a atenção para que vocês fossem até a página 21 e vissem as condições de trabalho que são colocadas lá. Porque quando o Celso Vasconcelos aponta essas questões de trabalho, ele coloca para que a todos que estão lendo o texto tenham um olhar mais amplo, tenham um olhar um pouco mais criterioso com a questão do fracasso escolar. Porque ele vai dizer que às vezes as condições de trabalho que são colocadas para o professor os desanima de dar aula, porque são tantos empecilhos
que fazem com que ele aos poucos vá perdendo essa satisfação e esse prazer de ensinar. Retomando um pouco sobre a questão da avaliação em larga escala, a avaliação educacional ela envolve alguns outros assuntos subsequentes. Então, dentro do conceito de avaliação educacional, nós temos avaliação de currículos e programas, avaliação em larga escala, avaliação da aprendizagem, avaliação institucional e avaliação do docente. São diversos tipos de avaliação com públicos diferenciados. Nesse caso específico que foi abordado anteriormente sobre a avaliação em larga escala, estava sendo apontado por Celso Vasconcelos o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, e o PISA, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um programa internacional de avaliação de alunos. Então, esses dados de que os alunos, independente de estarem em escolas particulares ou em escolas públicas, ocupando os últimos lugares, são desses dois sistemas de avaliação. Outra questão que gostaria de abordar é que no final da página 20, o autor nos traz alguns elementos que eu acho muito pertinentes, por isso acompanhem aí. A escola deve se organizar para garantir a aprendizagem de todos. Entretanto, alguns empecilhos, a própria escola, na forma como gerencia seus espaços e seu pessoal, ela vai dificultando, como por exemplo, uma a uma essas portas vão fechando para o professor. Não pode atender o aluno fora da sala, porque não há tempo nem espaço para isso. Não pode trazer material extra, porque não tem como fotocopiar. Não pode fazer grupo de estudo, porque não tem ninguém para ficar com os outros alunos. Não pode dispensar os demais alunos para ficar com alguns que têm dificuldade, porque tem que cumprir o calendário escolar, porque não se pode deixar de cumprir os dias letivos. Não pode parar para atender os alunos, porque o professor tem que cumprir o programa. O aluno tem dificuldade, o professor não pode parar para atender aqueles alunos com mais dificuldade, porque ele é obrigado a cumprir o programa. Não pode dar atenção diferenciada àqueles alunos, porque os pais dos demais reclamam. Resultado, é muito comum ficar tudo nas costas do professor, que por seu turno acaba aos poucos desanimando e entrando no esquema do conformismo. Então, assim, essas questões da qualidade do ensino, da qualidade da aula, da qualidade da aprendizagem do aluno, é uma temática muito atual que está sendo tratada, e a avaliação entra como um dos componentes essenciais, porque se eu acompanho o que o meu aluno está aprendendo, consequentemente eu posso rever caminhos, percursos metodológicos para que ele aprenda. E essa é uma questão que, além desses empecilhos, eu posso, enquanto professora, superar. E isso demanda, é claro, um novo olhar sobre o aluno, pensar o aluno como um todo, pensar que o aluno tem a capacidade de aprender, que todos têm inteligência, mas que todos nós aprendemos em ritmos iguais ou desiguais, e que esse olhar do professor e esse olhar da escola fazem com que a aprendizagem ocorra. E nem sempre as escolas estão preparadas para esse novo olhar, para esse novo cenário que se apresenta agora. Um aluno multifacetado, um aluno fragmentado em seus conhecimentos, e que a escola deverá trabalhar com todos, porque as salas estão superlotadas, a estrutura da escola não compete trabalhos metodológicos diferenciados.